Fala galera, meu nome é Gabriel Baweb, sou investidor há alguns anos aí no mercado de criptomoedas e hoje eu gostaria de dar uma introdução de uma maneira bem didática e prática, tá? Porque eu sei que é um tema que muitos aí ainda têm um pouco de dificuldade de entender, sobre criptomoeda, sobre Bitcoin. Então eu não pretendo ser muito técnico, mas eu também não vou falar de uma maneira tão simplificada. Então eu acredito que dê para vocês pegarem alguns conceitos, tá? Só que antes, peço aí para dar aquela força, né? Deixar o like se você gostou do vídeo, se você quer continuar acompanhando o canal, deixa aí seu like, isso é muito importante para que o canal comece a crescer. Fechou? Tamo junto. Então bora, pessoal. Muitos me perguntam, né? Sabem que eu invisto nesse mercado há muitos anos e falam, pô, Gabriel, fala um pouco aí, né? Eu não entendo direito o que é Bitcoin e tal. Então vamos lá. Em 2009, tá? Foi desenvolvido e criado por uma pessoa que usava aí um nome que não era o nome real dela, né, conhecido como Satoshi Nakamoto, uma criptomoeda chamada Bitcoin. Né? E o que é uma criptomoeda? Qual que foi a ideia por trás do Bitcoin e por que criptomoeda? É uma moeda digital criptografada, tá? Ela tem códigos que protegem ela, então ela é totalmente criptografada, ela é limitada, tá? Então, é um conjunto de dados que existem até 21 milhões de unidades no mundo, tá? Atualmente, em torno aí de 18, não chegamos a 19 milhões, mas 18 milhões e alguma coisa de unidades que existem dessa criptomoeda. Tá? Então, é um ativo limitado, tá? E criptografado. E essa criptomoeda, criada pelo Satoshi Nakamoto em 2009, ela trouxe uma proposta muito interessante. Na época, ninguém sabe ao certo qual que foi o objetivo do Satoshi ao criar essa criptomoeda, porque ninguém nunca conseguiu falar com ele, ninguém sabe quem é ele, ninguém sabe se ele está vivo, se ele está morto, mas, né, entendendo um pouco do projeto, deu para entender que a criptomoeda, o Bitcoin, ele veio, tá? Não simplesmente para ser uma moeda de uso contínuo, uso diário, para você ir na padaria e comprar um pão, como muitos acham, para você simplesmente usar no dia a dia. Tá? Ela é muito mais do que isso. Ela hoje serve como uma proteção de capital. Talvez naquela época as pessoas não enxergavam daquele jeito porque ela não tinha tanto valor e estava ali começando o negócio e tal. Nossa, criptomoeda, Bitcoin, muitos não acreditavam que aquilo poderia um dia ter o valor que tem hoje, mas tem toda uma lógica por trás. E o Bitcoin sendo uma criptomoeda, hoje ela protege capital, ela protege patrimônio. Hoje, se você tem dinheiro guardado, muitos investidores geralmente fazem o quê? Compram um imóvel para proteger seu patrimônio, compram ouro, investem em banco. Existem várias maneiras de investir o seu dinheiro. Mas se você pegar o seu dinheiro e deixar num cofrinho, se você pegar seu dinheiro e deixar numa poupança, você tem um risco de sofrer com a inflação. Tá? Por quê? Porque o dinheiro papel, vamos falar, por exemplo, do real. Você tem R$1, certo? E existem uma quantidade aí de reais em circulação, certo? A partir do momento que o governo decide imprimir mais reais, você concorda comigo que vai ter mais notas, mais real em circulação? A partir do momento que tem mais real em circulação, o que vai acontecer com o real? Ele vai ter menos valor. E é exatamente isso que acontece na inflação. Aumenta-se a quantidade de reais em circulação, tá? No caso do real. Consequentemente, né, os comerciantes, as pessoas que precisam receber, elas têm que subir o preço das coisas, suas mercadorias, para que ela tenha aquele mesmo valor. Muitas pessoas falam, nossa, o óleo custava R$5, agora custa 8, por exemplo. Se imprimir o dinheiro, aqueles R$5 já não valem mais R$5. Certo? A quantidade de moedas aumentou, logo, ela perdeu valor. Então, você usa mais reais para comprar uma mesma coisa. O real, ele perdeu o seu valor. Faz sentido para vocês? Até aí a gente está falando de inflação. E você concorda comigo que se você tiver R$100 hoje, daqui 10 anos, os mesmos R$100 não vão mais ter o mesmo valor de R$100. Hoje, com R$100, você faz uma compra no mercado. Daqui 10 anos, com os mesmos R$100, você acredita que você vai fazer a mesma compra no mercado? E você concorda comigo que com R$100 há 10 anos atrás, você comprava muito mais coisas do que você compra hoje? Então o dinheiro papel, ele sofre muito com isso. Por quê? Porque o governo ele controla esse dinheiro.
É um dinheiro centralizado. O governo controla a emissão de novos reais. Ele controla a emissão de dólar, de real, seja ali o país que a gente estiver falando. Então, ter dinheiro guardado no cofrinho, como muitas pessoas fazem, guardar dinheiro, não é a maneira mais inteligente de você proteger o seu dinheiro. E o Bitcoin, ele entra muito como um protetor de capital. Assim como o ouro, o Bitcoin, ele tem uma função muito parecida. Você pega o seu dinheiro e você compra Bitcoin, ou frações de Bitcoin. Porque um Bitcoin hoje, na cotação de hoje, ele está custando aí em torno de 39 mil dólares. Se a gente converter isso para real, de 39 mil dólares para real, a gente está falando um pouquinho mais de 200 mil reais. Vamos colocar 200 mil reais. Tá? Um Bitcoin vale 200 mil reais. Só que se você quiser comprar 100 reais de Bitcoin, você pode. Você não precisa comprar um inteiro. E a partir do momento que você compra um Bitcoin com os seus 200 reais, você vai estar comprando frações desse Bitcoin. Então, por exemplo, se um Bitcoin vale 200 mil reais, 100 reais vale 0,0000 alguma coisa aí Bitcoins. E qual que é a grande diferença? Uma pessoa que tem Bitcoin, vamos para ficar mais fácil vocês entenderem. A pessoa comprou um Bitcoin hoje. Ela foi lá e gastou 200 mil reais. Tá? Se o Bitcoin amanhã estiver valendo 300 mil reais, ou se o Bitcoin estiver valendo 100 mil reais, isso não importa. Sabe por quê? Porque um Bitcoin sempre vai ser um Bitcoin. E o Bitcoin, diferente do real, ele é deflacionário. Diferente do dólar, ele é deflacionário. E o que significa uma moeda ser deflacionária? Tá? Significa que ela tende a se valorizar com o passar dos anos. Ela tende a valer mais com o passar dos anos. Enquanto os anos passam e o dinheiro papel cada vez mais é impresso e é emitido em muita quantidade pelo governo, o Bitcoin é o contrário. Ele é limitado e a quantidade da emissão, que eu já vou explicar para vocês como funciona, ao longo dos anos ela diminui. Como que funciona isso? Tá? O Bitcoin é uma criptomoeda. Hoje existem em torno aí um pouco mais de 18 milhões de Bitcoins no mundo. Tá? O total de Bitcoins que vai existir até 2140 são 21 milhões de Bitcoins. Tá? Então hoje a gente tem um pouco mais de 18, até 2140 a gente vai ter 21 milhões de Bitcoins. E não vai ter mais do que isso. Então é limitado. Não tem como alguém gerar mais Bitcoins. Os Bitcoins que são emitidos, tá? Essa diferença dos 18 milhões para os 21 milhões, são os Bitcoins que são emitidos, tá? Através de blocos a cada 10 minutos. E como que funciona isso para vocês entenderem? A cada 10 minutos é emitido uma... Eu vou falar emitido, que foi um termo mais fácil, né? São emitidos Bitcoins, são gerados Bitcoins, tá? Diariamente, a cada 10 minutos. Tá? E o que acontece? Até 2140, a gente vai chegar em 21 milhões de Bitcoins. Tá? Só que até lá, né, de hoje até 2140, a quantidade de Bitcoins que vai ser emitido a cada 10 minutos vai diminuindo. Tá? E então, hoje, a gente tem uma quantidade de Bitcoins e uma quantidade de Bitcoins sendo geradas aí dentro desse limite de 21 milhões a cada 10 minutos, correto? Até aí, ok, né? E o que acontece? O Bitcoin, hoje, é uma criptomoeda que você protege o seu capital e mais do que isso. Sim, você pode usar ela como uma moeda de transação. Você pode levar essa moeda do ponto A até o ponto B. Só que para você levar essa moeda do ponto A até o ponto B, alguém tem que validar essa transação. Alguém tem que validar essa transação. E o que significa validar essa transação? Quando você transfere um Bitcoin de um ponto A para um ponto B, ou seja, de uma carteira A para uma carteira B, o que vai acontecer? Essa moeda, esse valor que você está transferindo, ele vai passar aí por validações até que ela chegue no ponto B. Tá? A validação é um meio de proteger fraude, é um meio de validar, tá? É um meio de validação da rede, que quem realiza essa validação são os mineradores. Tá? Os mineradores, através de máquinas e computadores muito potentes, eles conseguem validar transações de um ponto até o outro.
E o que eles ganham com isso? Taxas. Existe uma taxa para você transferir o Bitcoin de um ponto A até o ponto B. E com isso, tá, os mineradores eles validam a transação, eles ganham uma recompensa, correto? E você consegue transferir de um ponto A até um ponto B. Então, de fato, você consegue, por exemplo, comprar coisas com Bitcoin. Mas o Bitcoin não tem a melhor tecnologia para ser uma moeda de uso. Né? Para você comprar. Por exemplo, você consegue comprar alguma coisa com ouro? Consegue. Se você pegar uma barra de ouro e tentar comprar alguma coisa, provavelmente você vai conseguir comprar. Você pode comprar um carro com ouro. Você pode chegar e falar, eu quero comprar esse carro. Eu tenho o mesmo valor do carro, eu tenho em ouro. Provavelmente você consegue vender. Por quê? Porque o ouro, ele tem aquele valor. Só que o ouro, ele não é um ativo. Ele não é um bem para você simplesmente trocar por algo. Ele é o bem para você proteger o seu capital. Porque o ouro é escasso, ele está ali. E o Bitcoin ele tem a mesma função. O Bitcoin não é uma moeda para você comprar pão, não é uma moeda para você comprar pizza, não é uma moeda para você usar no dia a dia. Você pode, caso o estabelecimento, ou caso a pessoa queira receber em Bitcoin, mas não é inteligente e tecnologicamente falando, não é a melhor maneira de você fazer isso. Leva-se um tempo até que essa validação ocorre. Então não é instantâneo, não é em um segundo. A rede pode ficar congestionada e levar algum tempo para que essa validação ocorra. Como, por exemplo, 20, 30, 50 minutos ou até um pouco mais, falando aí de horas, né? Para que essa transação ocorresse com uma taxa que para quantidades muito pequenas é alta. Porque essa taxa, ela não vai variar necessariamente pela quantidade ali que você está transacionando. Então, pessoas que às vezes fazem uma transação pequena, elas sofrem um pouco mais com a taxa. Então, é uma moeda simplesmente para você proteger o seu capital, você proteger o seu patrimônio. E é muito importante entender que os mineradores, que são as pessoas que validam essa transação do ponto A até o ponto B, eles também geram os bitcoins. Eles que emitem, entre aspas, esses novos bitcoins a cada 10 minutos. Só que aonde que está a mágica? A mágica está no processo deflacionário. A cada 4 anos acontece um fenômeno chamado halving. E o que é o halving? O halving é como uma Copa do Mundo. Então ocorreu o halving em 2012, ocorreu o halving em 2016 e ocorreu o halving em 2020. O próximo halving vai ser em 2024. E o que acontece nesse halving? Tá? As taxas, a quantidade de bitcoins emitidas a cada 10 minutos são reduzidas. Então, por exemplo, do último halving para agora, a gente teve uma redução de 12,5 bitcoins a cada 10 minutos para 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. Então, a gente reduziu pela metade a quantidade de bitcoins que são emitidos a cada 10 minutos. Consequentemente, a gente está, de uma certa maneira, criando escassez para esse ativo. Porque agora a gente já não tem a mesma quantidade de bitcoins sendo emitido como antes. Então faz sentido, não faz? Quando você reduz a disponibilidade de um ativo para as pessoas, aquele ativo vai valorizar. Além disso, existem muitos motivos que fazem o Bitcoin ter essa valorização em ciclos. Muitas pessoas falam, nossa, mas o Bitcoin tem momentos que ele explode, tem momentos que ele cai, tem momentos que ele fica na mesma coisa. Sim, de fato, quando acontece o halving, existem muitas razões que fazem o preço ter essa subida absurda de preço, tá? E realmente sair ali e ter uma valorização de 100, 200, 300, 400, 500, 1000%, o que para muitos investidores tradicionais é algo anormal, é algo que não pode ser saudável, que é bolha, como muitos falam. Mas, na verdade, existem muitos motivos. Né? A escassez, menos bitcoins sendo gerados ali no mercado a cada 10 minutos. Segundo motivo, os mineradores, muitos mineradores guardam os bitcoins que eles recebem, mas muitos mineradores, eles têm que pagar a conta de luz, que é alto, inclusive, porque o Bitcoin, esse processo de mineração, de validação de rede, exige máquinas, existem aí computadores muito bons para fazer isso, e tem um gasto de energia considerável. Então, as pessoas que mineram Bitcoin, eles gastam energia elétrica, eles investem em placa de vídeo, em computadores super potentes, para poder receber esses Bitcoins, essas taxas, né? E os novos Bitcoins são gerados. Então, obrigatoriamente, eles acabam vendendo seus Bitcoins, parte deles, para
suprir esse custo fixo. Tem uns que não, tem uns que conseguem às vezes manter de outra maneira, mas a maioria precisa vender. E quando o Bitcoin ele é reduzido a cada 10 minutos, quando o Bitcoin ele começa a subir de valor, os mineradores acabam vendendo menos do que eles vendiam antes. A pressão por venda diminui. Então é um outro fator que faz com que o preço também comece a subir. Menos Bitcoin sendo vendido por esses mineradores. Ou seja, antes esses mineradores despejavam Bitcoin no mercado, uma quantidade, certo? E agora eles despejam muito menos Bitcoins no mercado. Faz sentido? Se você antes muitos Bitcoins eram vendidos. Aconteceu esse fenômeno chamado halving. As taxas caíram pela metade. Agora menos Bitcoins estão sendo despejados no mercado. Menos Bitcoins estão sendo emitidos a cada 10 minutos. Se a demanda continuar a mesma, o preço vai subir. Porque tem menos gente vendendo. Se a demanda aumentar, o preço sobe mais ainda. E é isso que acontece. Quando a demanda continua a mesma e a quantidade de Bitcoins começa de Bitcoins a serem vendidos pelos mineradores e pelas pessoas começa a diminuir, o que acontece com o preço? Ele começa a subir. E à medida que o preço começa a subir, ele começa a despertar o interesse das pessoas. O famoso hype. É quando o Bitcoin ele pega aquela euforia do mercado. E é quando as pessoas começam a se interessar, os leigos, as pessoas que nunca ouviram falar do Bitcoin ou que já ouviram falar, mas nunca quiseram entrar no mercado. Isso faz a euforia. Então a quantidade de demanda aumenta e a quantidade de venda daquele ativo diminui. Isso faz com que o preço do Bitcoin comece a subir. Quando as pessoas perguntam por que o Bitcoin sobe, a regra é simples. Porque tem mais pessoas comprando do que vendendo. É só isso, Gabriel? É só isso. O motivo direto, oferta e demanda. A oferta é menor, a demanda é maior. E durante esse período, né, que inclusive a gente está vivendo agora um período pós-halving, que aconteceu no final do ano passado, a gente está num momento de euforia. Muita gente que não investiu em Bitcoin está investindo, mas é importante entender que fazer dinheiro rápido com Bitcoin, para quem é leigo no mercado, é extremamente perigoso. Não é o intuito desse vídeo, não vou focar em falar agora em investimento em Bitcoin para ganhar dinheiro a curto prazo. Mas o Bitcoin, ao longo do tempo, ele é um ativo deflacionário, ele é um ativo que vai te proporcionar valorização se você converter para sua moeda, seja dólar, seja real, seja ela qual for. Tá? E aí o que acontece? Depois desse período, dessa euforia toda, quando a euforia começa a diminuir, a procura, ou seja, a demanda começa a diminuir, a oferta começa a aumentar, porque tem mais pessoas vendendo do que comprando, e o preço ele sofre o que a gente chama de correção de mercado, que é quando chega o inverno, né? Depois do halving tem a euforia, que é o que a gente chama de verão. Depois do verão vem o inverno, nesse ciclo do Bitcoin, que é quando tem aquele sangue derramado do preço, que muitas pessoas falam, o Bitcoin é bolha, o Bitcoin estourou, mas não. O Bitcoin ele só está corrigindo um preço que subiu de maneira exacerbada e exagerada ao longo de um período. Né? Só que ao longo do tempo, o Bitcoin, ele sobe muito, ele desce muito, ele sobe muito, ele desce muito. Mas se você pegar o desenho do gráfico do Bitcoin, ele está sempre crescendo. A pessoa que comprou Bitcoin em 2012, hoje, ela está tendo uma valorização absurda. A pessoa que comprou Bitcoin em 2016, antes desse halving, no outro halving, ela está tendo uma valorização de mais ou menos 5.000%. E a pessoa que estiver comprando Bitcoin hoje, ela vai ter uma valorização do seu capital de muitos por cento. Porque daqui 4 anos, daqui 3 anos, na verdade, em 2024, a gente vai ter o próximo halving. E aí o que vai acontecer com a quantidade de Bitcoins que são emitidos? Vão diminuir. Novamente pela metade. E adivinha o que vai acontecer? Euforia. As pessoas vão voltar. Muitas pessoas que saíram do mercado vão voltar. E as que têm Bitcoin continuam lá. Só que pensa comigo, ao longo do tempo, vocês concordam comigo que criptomoedas e o Bitcoin em específico, eles tendem a chamar mais atenção das pessoas? Mais pessoas vão começar a investir em Bitcoin, mais pessoas vão entender mais sobre a tecnologia, mais pessoas vão estar
mais pessoas que talvez não sabiam mexer muito bem com o computador, não sabe, ainda estavam aí se aprimorando em tecnologia, vão estar muito melhores. Pessoas talvez ali que você nunca imaginou que iriam mexer com isso e vão estar comprando Bitcoin. Então, a demanda ao longo do tempo, ela tende a sempre aumentar. Porém, a oferta era sempre a mesma. Né? A oferta é limitada. Então, com o tempo, a gente tende cada vez mais a ter um preço maior do Bitcoin, tá? Lembrando que essa transação do ponto A até o ponto B, ela funciona dentro de uma rede chamada blockchain, tá? Como eu disse, que são validadas por mineradores. E é muito importante entender que essa rede do Bitcoin, o que torna ela segura são exatamente essas validações e a criptografia por trás da moeda. Hoje, dados são muito preciosos. Tá? Você ter dados protegidos, dados ali que tornam aquilo lá único e exclusivo, você está de uma certa maneira tornando algo escasso e limitado, que é o mesmo conceito que a gente traz no mercado de ouro. Sabe o ouro? Todo mundo conhece? Eu gosto muito de associar ouro porque é exatamente a mesma coisa. Um bem escasso, um bem que tem valor. E o Bitcoin ele é exatamente isso. Tá? Como eu disse para vocês, é muito mais complexo. Tá? Para finalizar, que eu sei que é uma dúvida que geralmente surge quando eu explico, quando eu dou esse overview básico, né? Que aqui eu fui muito pouco técnico, né? Talvez para alguns, nossa, você falou muita coisa aí que, sei lá, eu não entendi direito. Eu fui o mais, eu simplifiquei ao máximo e tentei ser o menos técnico possível para não confundir ou não deixar de uma maneira muito difícil para você entender, tá? Porque é muito mais se a gente se aprofundar, tem muitos termos mais técnicos para a gente explicar sobre criptomoedas. Só que a ideia é essa. Você tem um ativo descentralizado, que não é controlado pelo governo, que ao longo do tempo ele não se desvaloriza, ele valoriza, e que você pode proteger o seu patrimônio. E que, para que as transações ocorrem, para que você possa mandar de uma rede para outra, existem mineradores que validam isso. Mineradores ali que o primeiro que conseguir resolver o problema da transação é o primeiro que vai conseguir receber a recompensa e validar. E além disso, que geram novos bitcoins. Para que em 2140 a gente chegue à quantidade de 21 milhões. E, Gabriel, me diga uma dúvida. Quando chegar a 2140, se não vão ser emitidos novos bitcoins, qual a vantagem do minerador? Se ele não vai receber novos bitcoins. Mesmo assim, vai valer muito a pena para eles. Sabe por quê? Porque eles vão continuar recebendo a taxa das transações. O Bitcoin já vai estar num valor extraordinário, né? Pensando que a gente vai ter essa tecnologia até 2140. E para os mineradores ainda vai continuar valendo muito a pena, porque eles vão continuar recebendo pelas validações de transação de um ponto A até um ponto B. Tá? Bom, espero que tenha feito sentido para vocês, espero que eu tenha sido o mais claro possível. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, não esqueça de deixar aquele like e te espero aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal!